Oi, gente. Vou começar uma live agora. Tô esperando a Donata se juntar a mim. Calma aí, vou chamar ela. Donata Cardoso. Para falar sobre personalidades e convidar vocês para nossa classe que começa segunda-feira, 21 dias além de personalidades. Oi, Oiê! Dô. Oi, tudo bem? Tudo bom? E você, querida? Tô aqui, vim acompanhar minha filha pro tênis. Olha que lindo o céu. Uau, como tá lindo! Rosa, eu adoro o céu, final de tarde rosa. Um pouquinho de tarde aqui. Essa época do ano tem bastante, né? Final de Sim, tarde rosa. sim. Como pode melhorar? Boa noite, todo mundo! Sejam todos bem-vindos! E aí? Boa noite. Então, a gente tá aqui para falar um pouco de personalidade. Gente, vocês ouviram os barulhos? Eu não trouxe foninho, foi meio uma escolha de 5 segundos, assim, aqui pra gente fazer nossa live. Tem gente jogando tênis aqui do lado. Vamos falar um pouco de personalidade para convidar o pessoal para nossa classe, né? 21 dias além de personalidades. O que é personalidades, Dô? E como a gente ficar prisioneiro das nossas personalidades, achando que a gente está escolhendo mais, né? Personalidades são todos os lugares onde a gente não consegue resolver uma situação, ou a gente acha que a gente não pode resolver aquilo, ou um lugar onde a gente não consegue lidar com alguma pessoa. E aí o que a gente faz é a gente cria uma personalidade para lidar com aquela situação, para lidar com aquela pessoa, para lidar com aquilo que a gente acha que a gente não consegue lidar. E aí o que acontece é que a gente não fica presente com aquilo. A gente cria como se fosse um personagem que funciona num piloto automático daquilo que a gente acha que, né, como aquilo funcionaria, e a gente, de fato, não traz o nosso ser para aquela situação, né? A gente fica funcionando de uma forma automática com aquilo. E os lugares onde a gente tem personalidade são lugares onde a gente não consegue mudar aquela situação, Sim, né? muito bom. E, Então, e quanta coisa, né? E eu já fiz isso. Quantas vezes que eu me encontro com alguém, uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade, e aí de repente eu tô diferente. Eu tava, né? Que hoje em dia eu faço menos isso. Que eu tô mais consciente, né? Dos lugares que eu fazia isso. E a gente, né? A tá diferente, né? E aí de repente você tá falando diferente, sendo diferente, concordando com coisas que não tem nada a ver com você. E aí você percebe até às vezes como você movimenta seu corpo diferente, mas isso não é você. E aí você começa a criar a sua vida como se fosse uma nova direção para sua vida, uma bifurcação do que realmente é verdadeiro e real para você, né? Então, quantas personalidades a gente cria e usa para se adaptar ao que a gente acha que não consegue lidar, que vão criar uma separação ou uma distorção do que é verdadeiro e real no meu caminho, né? E tudo que isso vamos destruir, descriar agora? que pode tudo isso. As personalidades são áreas da nossa vida que a gente não consegue ficar presente de verdade, né? Porque assim, a gente muda situações com a nossa presença. Uhum. Só de ficar presente com algo, a nossa presença já começa a derreter aquela situação. A presença enquanto ser, né? Então, os lugares onde a gente tem essas personalidades, a gente está funcionando totalmente no piloto automático com isso, É. sem E, estar presente. e é como se a gente fosse uma zona de conforto para a gente Isso. poder lidar com o mundo, que em algum lugar a gente tem uma base, uma definição de que se eu for eu vou ser machucada, ou eu vou ser eliminada, ou eu não vou ser recebida. Então, você não pode ser você, porque se você for você, tem algo errado com você, e se você, sendo você, é o maior presente do mundo.
E toda vez que você vai para uma personalidade, você está deixando de trazer o seu presente para o mundo, né? Você está se relacionando de um lugar que não é você de verdade, né? Então, você diminui, de uma certa maneira, toda a possibilidade de criação de tudo que você pode ser, tudo que você pode trazer, tudo que você pode criar, né? Então, é como um convite para menos quando você pode ser mais. E não tem nada de errado também quando a gente usa personalidades, né? Eu já usei personalidades, a Dô Todos também. Às vezes, nós, hoje, é. cada vez menos, né? Eu entro nisso, eu percebo às vezes quando eu entro na personalidade dos meus pais também, né? Então, em algum momento, a gente está sendo nossos pais, porque a gente aprendeu a funcionar assim, porque era a maneira que eles funcionavam com o mundo, né? Que parece a maneira como eu vou dar conta do mundo, né? Então, se for assim, eu vou dar conta do mundo, né? Se eu fazer de conta que eu sou legal desse jeito, ou que tá tudo bem eu ser tão boazinha e receber abuso, ou que tá tudo bem se é, eu tolerar coisas que para mim, na verdade, são insuportáveis, vai estar tudo bem, né? Eu vou conseguir continuar nessa jornada, né? Mas é isso que você quer para você? Ser tão pequeno ou não ter sua voz de verdade, né? A Donata é facilitadora de voz certa para você, dá várias classes incríveis. E é isso, né? Tem a ver com a sua voz, né? Então, quantas personalidades, com tudo, né? Personalidade de não gostar do corpo, de julgar seu corpo, personalidade de não se alimentar coerente com quem você é ou com o que faz bem para você, personalidade de tudo, né? Personalidade de se julgar o tempo todo, personalidade de estar com um homem que não é contribuição para você, personalidade de Ser ter problema com dinheiro, boazinha, de ser ser boazinha. boazinha. Assim, são tantas personalidades, e se tudo isso a gente puder destruir e descriar e liberar todas essas referências de criação nas quais você foi distorcendo e criando caminhos, né, bifurcações na criação da sua vida, né? Tudo que isso é. Para mim, assim, assim, de verdade, Carol, nós temos centenas de personalidades, né? Várias dúzias delas, né? Muitas delas. E aí, conforme eu fui liberando essas personalidades, foi abrindo um espaço, uma nova realidade mesmo, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é a personalidade. Essa é a grande questão, né? Porque é um jeito que a gente criou de lidar com alguma situação e a gente acha que a gente é aquilo, né? A gente está mal aplicando e mal interpretando que a gente é uma coisa que a gente só criou aquilo para se encaixar de alguma forma, para fazer alguma coisa funcionar, para fazer alguma coisa dar certo, para que um relacionamento acontecesse com uma determinada pessoa, ou para que a gente se tornasse alguma pessoa que a gente admira muito, né? Então a gente vai criando essas personalidades e isso vai fazendo a gente se afastar de quem a gente é. Como um artificial, né? Exato. Você acaba tendo uma. É artificial, né? E tudo bem se funcionou, e algumas vezes você vai precisar disso para sobreviver, talvez, porque você ainda não tem outras ferramentas, né, para sobreviver. E tudo isso, em algum lugar, funcionar de personalidade não é 100% leve. Nunca vai ser 100% leve, porque a leveza real é ser você, né? É ter sua voz no mundo, é ser você, né? Exato. E bem isso que você disse mesmo, né? Isso cria uma densidade, né? Cria até uma carga artificial no nosso campo, porque é algo, né? É como se fosse um personagem que a gente criou para lidar com aquela situação. Né? Então, quando a gente vai liberando isso, o que acontece é que novas possibilidades vão se abrindo para a gente, coisas que a gente nunca considerou ser possível, né? Tem muitas coisas que a gente não conseguia mudar, que agora cria uma nova realidade, né? Uma nova gama de possibilidades, porque a gente liberou todas essas personalidades, né? E um exemplo de personalidade é tipo, tem aquele filme Garotas Más, né? Tem vários exemplos, mas só pra quem ainda fala, mas calma aí, no que elas estão falando exatamente? Aquelas garotas malvadas, Mean Girls, que quando tem uma menina que ela fica amiga do grupinho e de repente ela vira outra pessoa, ela ficou malvada, ela fala mal, ela faz fofoca, ela começa a ficar com um jeito diferente, sabe? Ela fica mina, ela fica malvada.
Só que a natureza dela não era essa. A natureza dela era de comunhão, era uma menina divertida, uma menina que era amiga de todo mundo, sabe? Dos nerds, dos estudiosos. E de repente ela se afastou de tudo isso porque ela assumiu uma personalidade para caber num grupo. Então, quantas personalidades você está sendo para caber em alguns grupos, né? Que você definiu que são importantes para você? E se você puder ser você nesses grupos também? E se um grupo que precisa de você, que você funcione diferente do que você é, não é um grupo que é verdadeiro, coerente ou uma honra para o seu ser, né? E quanto que a gente faz isso? A gente chega num lugar e de repente a gente precisa fingir que a gente é uma coisa e tá tudo bem. A gente já faz isso milhares de vezes. As pessoas fazem isso quando elas bebem, vão numa balada e elas precisam beber, né? Sim. Precisam se Nossa, tem muita anestesiar energia nisso que pra você está falar, né? falando, Carol, né? Essa coisa da gente criar personalidades, tem um monte de energia. A gente criar personalidades para se encaixar num grupo. Quem nunca? E aí, quando você viu, né? Você vê até com adolescente muito isso, né? Eu tenho vários filhos, eu vejo às vezes minha filha já passou por isso Nossa, várias vezes, muito. que ela precisou estar de um jeito e ela começa a fazer um monte de coisa que não é coerente com o ser dela, que não é coerente com a referência de criação que ela tem, sabe por quê? Porque de repente ela precisa se encaixar, né? E ainda mais se encaixar no mundo desse que a gente está vivendo agora, de tanta insanidade, né? Dessa realidade e não ter ferramentas e você não sabe e achar que realmente você precisa mudar o seu ser para poder ser aceito é muito difícil, né? E é muito usado. Então, a maioria das pessoas tem diversas personalidades. A gente também, cada vez mais, a gente descobre até personalidade primária, né? Teve outro dia que a gente vai dar essa classe, né? 21 dias. São 21 dias que a gente vai ficar 20 minutos por 21 dias só fascinando todas as personalidades. Para quê? Para você olhar para você e reconhecer o seu ser. Olhar para você e falar assim, calma, aqui embaixo de tudo isso que eu inventei como eu, desse tipo que eu mexia o meu cabelo assim, quando eu falava diferente, embaixo de tudo isso tá eu. Uau! Então, calma aí, aquele peso, aquela tristeza que eu carregava, era uma personalidade que eu tinha, aquele drama, aquela reação. Gente, tá ficando escuro que eu tô aqui outdoors e não tem luz. Olha, não O pode. Rafael pediu para você acender a luz, Não Carol. dá, Rafael. Porque eu tô aqui, minha filha tá jogando tênis, eu vim com ela e não tem luz Assim ficou um aqui. pouquinho mais É, claro naquele lugar que você assim, estava. nesse ângulo, assim. Um Tá bom, pouquinho vou ficar mais. nesse ângulo, tá? Mas não garanto que eu sou meio hiperativa, então daqui a pouco eu movimento de novo. Eu tenho TDAH, então eu fico movimentando. Então, quantas personalidades, né, a gente faz? O que a gente tava falando, quando eu interrompi, foi pra Disso, isso? do grupo, né? Que É, os nossos filhos, eles, fazem né? O isso. quanto agora a gente está percebendo que eu e a Carol temos filhos adolescentes, né? O quanto a gente percebe eles entrando, quando eles querem pertencer ao grupo, o quanto eles mudam para pertencer àquele grupo, né? O quanto eles têm que falar de um Tem jeito isso. X, ou têm que se vestir de uma forma tal, ou agir de uma determinada forma que não é o ser, E tem isso com né? dinheiro, né? Eu facilitei, eu estava viajando na Costa Rica e eu facilitei uma pessoa que a família de um companheiro, do companheiro dela vem de uma família muito pobre. E aí ela escolhe mais, escolhe dinheiro, um monte de coisa. E ele, para ele, como ele pode escolher mais? Se ele escolher mais, ele vai ser um traidor. Então ele precisa manter uma personalidade na qual ele concorda em ser isso para alimentar essa realidade da família dele de pobreza. Então, quantas personalidades de pobreza também e de menos a gente carrega para se alinhar e concordar, de novo, com a comunidade, ou com o mundo à nossa volta, quanto sofrimento a gente precisa carregar. E a gente vai fazer isso, né? Nesses 21 dias, a gente vai em todas as personalidades que a gente captar. E a gente é telepática, eu e a Dô. Então, a gente vai, acessa o campo de todo mundo que tá lá, mais e mais e mais, né? E a gente vai limpando, 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 pra, dentro de tudo isso, você vê florescer, você acessar o seu ser que não precisa ter esses pesos, que o seu ser pode ter escolha de verdade, ao invés dele precisar ficar funcionando para se adequar ao meio, né? Quanta gente precisa inventar personalidades para se adequar ao meio, ao invés da gente ser a gente mais, né? E sair do errado da gente. Eu sei que tá estranha a minha imagem, é que eu tô no escuro mesmo. Aqui, ó, ficou bom aqui. Agora aí tá bom, Achei holofote aqui. Aí, olha, a gente consegue até te ver agora, Carol. Que bom, não dá para me ver muito antes. Não, Tava agora tá bem melhor. ótimo. Agora dá para ver um pouco do seu rosto. E se a gente puder acessar o nosso ser? E esse é o presente, sabe, gente? Eu e a Dô, a gente tá 20 anos na jornada ou mais, assim, de consciência. Já passamos por espiritualidade, por consciência, por tudo. E
E agora, cada vez mais eu vou acessando e falo, uau, eu não preciso mais funcionar desse lugar. Uau, eu construí esse papel, né? Esse representante do meu ser para eu poder me adequar a certas coisas, né? Eu já não preciso mais. Ah, nossa, eu posso ser intensa como eu sou. Eu posso não precisar ter pena de todo mundo. Isso não vai me fazer uma pessoa má, né? Quanto que a gente tem nessa personalidade da gente ter pena, dó de todo mundo? Porque se a gente não tiver pena do que a gente julgou que é menos que a gente vai ser ruim. É tanta coisa, gente. É o Vai em mundo. comunidade, vai em personalidade, vai em beleza, aparência, né? Quanto Isso. julgamento a gente tem no nosso corpo, porque se a gente não tiver, a gente não vai ser a personalidade das mulheres todas que julgam o corpo delas, né? Isso você não precisa funcionar de nenhuma personalidade. E quais personalidades primárias também estão regindo o seu ser? Sim, exato. Tem muita personalidade Personalidades primárias a gente vai explicar bem, né, nesses 21 nesses dias, nessa 21 dias, jornada. mas são essas personalidades que a gente acha que é o nosso ser, né? Que a gente enraigou, a gente fez aquilo tão profundo, a gente se esforçou tanto para criar aquilo como uma realidade, né, pra gente, que a gente acha que é a gente, só que não é a gente, Não é, gente? E é quem uma é você, né? mentira, na verdade é uma mentira que a gente cria de É, quem a gente é para se adequar a alguma coisa, né? sim. Para se Coisa de encaixar em ego, alguma né? coisa. Quando você pega alguém com super ego, que lá começa a se achar, aquilo é uma personalidade, É, gente. total. Até isso, você precisa se separar dos outros, ser superior aos outros para provar alguma coisa, sabe? Que você é maior. Esse ego falado nessa realidade é uma personalidade. Uhum. É uma personalidade que você desenvolveu, porque em algum lugar tem você que você não tá. Parece que você está inseguro em ser que você é. Isso não é verdade. O maior presente que você pode ser é ser você. É ser você e trazer seu presente pro mundo, sabe? Uhum. Diferente como você é. E se essa insanidade, né? Que até você vê, né? Que aqui no planeta Terra, cada vez mais a gente está ficando com menos biodiversidade, né? Você vê no mar os apex, os animais maiores, os predadores, eles estão desaparecendo. E aí estão aparecendo peixes menores, peixes mais iguais. Isso é uma destruição para o planeta. E se a gente faz isso, que a gente quer ser uma personalidade para se adequar, e todo mundo tem uma personalidade meio que parecida, a gente está eliminando essa biodiversidade, que é o que faz com que a vida no planeta, que a vida funcione de verdade, que é o viver, o criar, né? Ao invés de... Esse outro é tudo artificial. Uhum. E aí, você quer ser artificial ou você pode se encontrar com você e achar, tirando toda essa nhaca que a gente foi colocando, o presente que só você traz para o mundo, né? Tem tudo isso, né, Dô? Super tem tudo isso. E assim, como a Carol falou, a gente é psíquica, tem alguém dizendo, que se importa, né? Tem alguém pensando assim, que importa de eu querer saber quais são as minhas personalidades? Né? E isso é algo para a gente trazer o nosso ser, né? Isso é algo para a gente ter mais da gente, Sim. né? Isso para a gente isso traz a nossa diferença, porque as nossas personalidades são todos os lugares onde a gente quis ser igual aos outros, ou quis criar aquilo que é certo, né? Aquilo que deve funcionar de uma determinada forma. E a gente cria uma personalidade para que aquilo funcione de uma forma correta, certa, verdadeira. É como um proteger também, né? É como proteger Isso. nossa criança. E muitas vezes a gente aprendeu isso com nossos pais, né? Quantas vezes você estava com seus pais no supermercado ou em alguma festa e de repente eles mudavam, né? Eu fui num curso com uma amiga e aí eu fui lá filmar ela, fazer piada, que eu sou uma pessoa bem engraçada. É E aí mesmo. ela tava mó séria e estranha, porque ela tava do lado de uma pessoa que ela não podia estar na... E eu falei, nossa, o que foi isso? E eu falei, uau! E foi uma das primeiras vezes que eu comecei a perceber até essa coisa da personalidade. E aqui, o Rafael Floriano, ele perguntou pra gente mandar uma boa pergunta. Manda uma pergunta para uma amiga com depressão. Depressão que eu acesso é... Ups, a Donata caiu. Dozinha. Vamos ver, cadê a Donata? Vou continuar falando, tá? Depressão, eu acesso muito que é falta de movimento. Depressão tem algum movimento que você não está fazendo quando tem depressão. E depressão também, uma pergunta é, qual caminho você não está seguindo que é coerente com você, né? Depressão muitas vezes é quando você não está fazendo algo que honra o seu ser, né? Às vezes está num trabalho que não é uma honra no seu ser, aí você fica deprimido, que você está seguindo um trabalho que você não gosta de verdade, né? Então, qual caminho você está seguindo que não é uma honra ao seu ser, né? Então, muitas vezes é isso, né? Depressão
que caminho que eu tô indo que não é o meu ser e que energia eu não tô movimentando. Muitas vezes é a energia de criação da sua realidade, do que é coerente com você, né? E quantas personalidades a gente segue que não são coerentes com o nosso ser para poder se encaixar, né? Exato, exato. Oi, Débora, querida. Exato. E a gente faz isso todo momento, desde que a gente é pequeno, né? Desde que a gente é criança, a gente Tem uma cria hora que esse. começa, né? Talvez na adolescência, mais. Eu acho que é mais na Na adolescência adolescência, né? mesmo. Porque na adolescência, de repente, você precisa ter o tênis igual. Quando você é pequeno, eu acho que não tem muito, né? De repente, você precisa ter o tênis parecido com alguém, né? Aí você precisa começar, mesmo que eu não goste tanto disso, eu vou escolher isso, porque eu preciso caber. E faz parte até dessa sobrevivência, né? Insana da realidade. E você sabe que a gente começa a criar personalidades também quando a gente é julgado por aquilo que a gente é. E aí a gente se afasta daquilo que a gente é e a gente cria uma personalidade para ser aquilo que os outros podem receber da gente, né? Eu me lembro que eu quando eu era que eu era adolescente, eu era muito julgada por ser exibida. E daí, o que eu fiz? Eu me afastei totalmente disso e criei algo para que eu não fosse julgada, para que as pessoas pudessem me receber. Então, eu criei uma personalidade de ser a boazinha, aquela que atende às expectativas Aceita dos outros, tudo. que Ah, você aceita quer meu tudo. namorado? Eu fazia isso, É, né? Ah, eu fiquei com um menino mó bonitinho. Ah, vem, eu dou pra você o menino bonito que eu fiquei, que queria ficar comigo de novo, porque eu sou boazinha, porque eu preciso caber, né? É tipo de personalidade. Aí eu ficava lá, puta, por que eu fiz isso, sabe? Nossa, que burra. Mas era uma personalidade que eu desenvolvia quando eu tava em grupo, né? Que é igual do que a Du falou, né? Que exato, era para é. um mecanismo de sobrevivência. Então, quantos mecanismos de sobrevivência você está usando e desenvolvendo as personalidades que não estão realmente contribuindo para a Isso, criação da sua realidade? isso. Tudo que isso é, a gente pode destruir, descriar agora? Que pode tudo isso, Sim. exato. E tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando porque a partir de segunda-feira, eu e a Du, a gente vai fazer 21 dias indo além das personalidades, né? Que a gente vai ficar 20 minutos por dia, por 21 dias seguidos. Eu acho que é em torno de 19 Sem da noite, parar. horas, sem parar. Isso. Assim, 20 minutos de limpando, acessando tudo que tem no campo de todo mundo, porque eu e a Dor, a gente é telepática, né? A gente é psíquica, como todo mundo é, só que a gente desenvolveu bem isso, que a gente trabalha com isso. Escolheu E a gente desenvolver escolheu isso bem. desenvolver isso. Isso é disponível para todo mundo, gente. É só você escolher e desenvolver. E a gente vai estar eliminando, destruindo, explodindo todas as nhacas que não permitem que você encontre realmente o que é coerente com você. E muitas vezes, o que não funciona realmente na sua vida é alguma personalidade que você desenvolveu. Exato. Que você nem percebe, que você está tão acostumada a ter essa personalidade, sabe? Que você acha que é você. Às vezes com familiar a gente percebe isso bem, tipo com o irmão ou com os pais, às vezes com o filho, né, como a gente falou dos nossos filhos adolescentes, mas às vezes com os irmãos, que de repente eles estão diferentes, e de repente, oi, eu tô aqui com minha irmã de novo, que legal, como é bom estar com você, sabe? Porque às vezes é uma maneira que ela funcionou para se sentir grandiosa, mas tudo isso às vezes é tão falso, é tão sintético, é artificial, e se você puder ser você? Se você, você. E tem uma coisa também, Carol, que quando a gente está sendo, né, não tem um dispêndio energético em a gente ser, só tem uma exuberância em a gente ser, né? E a gente gasta, né? A gente coloca tanta energia em a gente alimentar e sustentar todas essas personalidades que a gente criou para ser por nós, né? Então, então a leveza que traz a gente liberar essas personalidades é esse espaço de você não ter que ficar colocando atenção em manter algo que não é real e verdadeiro para você. E quanta energia vai sobrar para você criar a sua vida? Muita! Quanta energia você está colocando em um monte de personalidade para você poder jogar ping-pong com o que você acha que é o certo de você ser, ao invés de você colocar energia na criação do que é verdadeiro para você, né? Esse é um mundo, assim, né? É um mundo. E, assim, o espaço que abre a hora que a gente libera isso é, assim, grandioso, grandioso.
né? É um espaço de facilidade mesmo, porque a gente traz mais do nosso ser para nossa vida, para criar a nossa vida, para criar a vida na forma como a gente deseja e fazer as coisas que a gente deseja, né? Com o nosso ser, não com centenas de personalidades. E esse é o convite, gente. A gente começa segunda-feira, 21 dias, indo além das personalidades, o que você pode criar, se você não precisasse colocar um monte de energia no que não é verdadeiramente você, né? E puder até ficar consciente de tudo isso, né? Porque quantas coisas você está fazendo que você nem está consciente que você está fazendo. E aí, com tudo isso, você vai começar a ficar consciente. Uau, olha que interessante. Quando eu tô com essa pessoa, funciona assim. Isso, Será que eu tenho uma outra escolha? isso. Como eu seria se não precisasse funcionar assim para me alinhar e concordar ou resistir e reagir a essa pessoa agora? Como eu posso funcionar de verdade? O que é verdadeiro para mim? Uau, quem sou eu? Então é uma jornada de 21 dias para encontrar com você, né? Isso. Para ter mais de você, encontrar mais de você, né? E criar tudo aquilo que você deseja. E fica mais consciente, né? É muita Muito, consciência, gente. E é muito. para dinheiro, para relacionamento, com corpo, com julgamento, com família, com a terra, com os animais, com a sua voz, né? Que eu sou a facilitadora de um monte de coisa, de falar com as coisas, e a Dor é facilitadora de a voz certa para você. Então, assim, é muita potência, é muita contribuição. Venham, a gente vai. O link tá na minha bio e na bio da Donata. E é isso. Vamos para essa jornada da gente se encontrar diariamente. Já pensou que isso 21 pode dias com a criar? gente. Uau! Com muito senso de humor também. E quantas personalidades você tem que te impedem de rir de tudo, de rir das coisas, de rir de você? Exato! Quantas personalidades você criou para ser tão sério pro mundo e ser tão controladora também? Quantas personalidades você tem para controlar tudo? Eu vou controlar, preciso controlar. É uma personalidade de quem que é essa personalidade? Exato. Cadê o relacionamento do seu ser, né? A Ilana está dizendo que vai fazer. Yeah! Os encontros serão algumas vezes às 19 horas São Paulo. A Ilana mora nos Estados Unidos. 19 GRT. E aí tem algumas vezes que eu e a Dô, a gente dá umas outras classes. E aí muda o horário. Aí às 18, o dia que tem outra classe. Tem tudo isso no Drive. Isso. Se clicar no meu... Na bio. Na minha bio ou na bio da Dô, tem 21 dias... além de personalidades, e tá tudo lá. Venham, mulheres, que Vamos vai ser incrível. todas! E assim, vai ser incrível. Quem já fez classe com a gente sabe que é incrível. E a Dor, a gente é incrível. E a gente se dá muito bem. A gente então, é um espaço muito interessante. E a gente contribui uma com a outra. A Dor vai juntas. falando, eu capto no campo dela a informação, capto no campo de vocês e trago. A Dor capta no meu, no de vocês e traz. E a gente... É isso, gente. Isso... E tudo que tá pesado na sua vida, e se puder mudar. Isso. E se você puder... E quantas personalidades você tem para ter um mundo pesado, para ficar carregando tudo nas suas costas também, de quem você tá imitando com isso. E muitas vezes as personalidades são muito parecidas com a dos seus pais quando você era pequeno, também, pequena. Total. A gente copia a personalidade da nossa mãe, né? A Nina tá dizendo que vai também. Eba, Caroline. Vê se consegue. Vai estar tudo gravado, gente. Vai estar tudo gravado. Tudo gravado, Tudo gravado. Aí você ouve a gravação no outro dia, se você não conseguir, mas ouça a gravação, assim. Esse vale a pena, esse 21 dias, para você ouvir de verdade a gravação e ter essa vontade de se dedicar a isso, essa jornada que é grandiosa e traz muita consciência. É maravilhoso. Você se pegar na... Eu me peguei em várias. Outro dia, eu não lembro qual era. Eu até contei pra Donata, uma personalidade, a gente vai contar lá. Uma personalidade primária que eu peguei. Não, assim... A gente pega umas coisas, uma primária, que é uma que você cria quase tudo em cima dela, sabe? E de repente você tem uma personalidade. Sabe quando você vê alguém que tá falando de si e começa a mexer no cabelo, assim? Isso é uma personalidade, gente. É um tipo de personalidade que vai pro vaidoso. E não tem nada de errado. Não é um julgamento. É consciência. Consciência tem informação. É você poder acessar e você ter escolha. Quando você escolhe consciência, você tem escolha. Vamos, escolha. Yara! Vamos lá. Yara! Nunca de babolim, babolas. A galera toda do Clube do Livro, vamos lá! O Clube do Livro foi grandioso! Vamos criar de novo? É isso. Né? E quanta personalidade de sofredora você tem? Eu tinha uma personalidade de sofredora que eu aprendi com a minha avó. Porque eu amava a minha avó e
eu vi ela sofrendo, eu precisava sofrer também. E aí eu desenvolvi todo um sofrimento na minha vida que eu já não escolho mais ter. E eu fiquei presente com esse sofrimento e falei, uau, isso é uma personalidade, eu não preciso mais ter isso, isso não é meu. Puf, acabou, gente. A consciência é incrível, que quando você toma consciência de alguma coisa, você tem a possibilidade de mudar, de escolher. Mudar. Olha, eu tinha a personalidade que eu liberei do mau humor da minha mãe, né? Então, minha mãe tinha algumas situações que ela entrava no estado de mau humor e eu peguei aquilo para mim. Copiando ela, criei uma personalidade imitando ela, né? Criei personalidade de raiva também. Então, certas situações que eu precisava reagir com raiva, que eu estava copiando, era uma personalidade que eu criei para aquilo. Então, gente, isso é um mundo. E assim, a leveza que traz depois, o espaço depois, sabe? Da gente ser a gente, esse é um espaço de relaxamento, sabe? Não tem força, né? É um espaço de relaxamento, de leveza, de criação, de novas possibilidades. Então, Eu que tinha a mais é personalidade de possível? julgar o meu corpo. Eu tinha a personalidade de julgar meu corpo, que eu aprendido. Que a gente vai falar isso num dos dias. E era julgamento de corpo. E eu julgava meu corpo. Até o dia que eu falei, eu vou fazer essa crueldade com o meu ser, meu presente. O que eu posso escolher criar com o meu corpo se eu não julgar mais ele? Porque quanta energia eu tava pondo todos os dias em julgar meu corpo, ter essa personalidade de alguém que não gosta do corpo, que julga o corpo. E aí eu tirei a energia desse lugar, do julgamento, dessa personalidade e coloquei na criação do corpo que eu escolho ter. E honrar o meu corpo. Olha que diferença, gente. Olha que grandioso. Outro lugar esse, né? Lugar. E o que mais é possível? Então, Mas é possível. para quem entra agora, a gente está convidando todo mundo aqui, 21 dias indo além das personalidades, por 21 dias, por 20 minutos, ou um pouquinho mais, que às vezes a gente passa, mas normalmente vai ser 20 minutos. A gente vai acessar todas as personalidades que tiver no campo de todo mundo e vamos destruir tudo isso. E trazer consciência para tudo isso. Para você poder parar e olhar para você e falar, eu tô funcionando assim? Eu escolho continuar assim? Não. Eu preciso disso? E, inclusive, bebida é uma personalidade. Total. Sabe, quando as pessoas vão num lugar, elas precisam encher a cara, porque elas precisam estar de uma outra maneira. É um exemplo de personalidade, né? Que você precisa estar lá num outro grau para você poder lidar com o mundo. Entende? Às vezes para lidar com a vergonha, né? Com a barreira de não querer lidar com o outro, né? É um paralelo da personalidade, né? E aí, às vezes, você não vai beber, você não vai beber, mas você vai desenvolver uma outra, vai se dividir, separar de você, criar um outro tipo de ser para poder lidar com o mundo à sua volta. Aí se você não precisar mais de anestesia, gente, se você puder ficar presente com tudo cada vez mais, né? O que poderia criar, né? Como poderia ser sua vida com tudo isso? Sim. E Dô, você vai dar uma classe hoje? Eu vou dar uma classe. Quer convidar a galera aqui também? Eu quero, daqui a pouco, às 20 horas, daqui uma hora. Chama-se Corpo e Prisões Prismáticas, que é sobre a gente liberar todos os julgamentos que a gente tem do nosso corpo e cria essa estrutura que eu vou explicar bem das prisões prismáticas de julgamento do corpo, né? E aí vamos trabalhar também muitos pontos de vista e julgamento que a gente tem de se alinhar e concordar com velhice, com envelhecer, né? Com essa coisa do corpo estar na linearidade do tempo. Uau. Então, quem quiser participar, começa daqui a pouco. E o link para se inscrever tá na minha bio. Na bio da Donata Cardoso, maravilhosa aqui. Isso. É isso, gente. Então, todos adorei, foi venham, ótimo, venham. E toda personalidade que te impede de escolher mais consciência, podemos destruir, descriar agora. Yes. Ou de receber da gente, de mim, da Donata. Beijo grande. Ótimo, Dô. O que mais é possível. Galera, gratidão, amiga. Beijo enorme. Beijo. Tchau, gente. Obrigada por estar aqui.